Olha só, gente, estamos chegando aqui com o nosso bate-papo de hoje e estou recebendo um cara que eu conheço, que é muito famoso aí em todo o mercado, né, de trabalho e principalmente entre as empresas, as grandes empresas. E ele é um revolucionário, ele chega numa empresa, detecta um problema qualquer e aí ele muda a empresa. Simples assim. E a empresa passa a ser muito lucrativa. É uma espécie de Merlin, sei lá, né? Dos negócios, né? Do business. Eu estou falando de Lázaro do Carmo, que para nossa satisfação está aqui hoje. Tudo bem, Lázaro? Eu que agradeço o convite, viu, Décio? Poxa muito vida, bom muito te legal. rever. Muito legal. Depois da passagem do Grupo Silvio Santos, não tinha te visto ainda, muito bom te rever. Prazer enorme, estou muito feliz de estar aqui com você. Poxa vida, a gente trabalhou na mesma empresa, né, no SBT. Você foi vice-presidente, né? Fui vice-presidente do grupo Silvio Santos. Do grupo todo, exato. Depois você foi presidente da Jequiti. Jequiti também. Então, vocês veem todas aquelas mulheres maravilhosas falando dos perfumes inspirados nelas, né, da Jequiti. E por trás de tudo isso tinha um cara dando ordem, era ele. Né? Mas, Lázaro, uma coisa que sempre me encafifou um pouco, encafifou também é uma palavra nova, né? Para os que nasceram no século XVI, talvez vocês saibam o que quer dizer, como eu, né? Saibam o que quer dizer encafifou. Mas deixa a gente meio invocado com uma coisa. Como é que foi que surgiu essa tua intuição, esse teu desejo de simplesmente reformular empresas que possam não estar dando o resultado que deveriam dar, que têm potencial para dar e que, no entanto, estão ali numa coisa meio intermediária, até certo ponto negativa e tal. Você um dia estava dormindo, aí você acordou de manhã e falou, olha, eu vou botar fogo nessa bodega aí desse mercado de trabalho. Aliás, nesse mercado empresarial, vamos revolucionar tudo. Não foi assim, né? Não foi. Então, como é que foi? Então, vamos lá, as coisas foram acontecendo, né, Décio? Eu tenho 34 anos de experiência em gestão. Que bacana. Desses 34, sendo pelo menos 15 aí, pouco mais até, uns 16 anos como presidente de empresa, CEO de empresa, sempre trabalhei com gestão. E no decorrer desse caminho, fui descobrindo que às vezes as coisas são simples. O problema é que o empresário não faz. É que a gente deixa de fazer. O moedor de carne te leva para um estresse tão grande e você começa a falhar e as coisas começam a ir ruins. Você começa a agir automaticamente. Isso. E aí você deixa de prestar atenção no detalhe da gestão, da organização corporativa, do lado financeiro, e Deus e diabo moram no detalhe. Você escolhe, sem dúvida. Você escolhe com quem você quer encontrar lá dentro. E isso foi acontecendo de uma forma natural, né? E depois de uns anos para cá, sempre quando alguém... O Brasil também tem um negócio. O Brasil, ele é um celeiro fértil para o empreendedorismo, mas ele é muito difícil de trabalhar. É muito difícil, tem muito efeito colateral. Às vezes o empresário faz a coisa certa e um problema ou outro surge, tem uma mudança de lei e aí você tem um problema tributário enorme, você tem que ir lá tentar resolver, né? E todo mundo sofre esses efeitos. Claro. Então a dor do empresário era ter empresa em dificuldade. E aí aconteceu de eu assumir as primeiras, darem certo, assumir as segundas, darem certo. Então geralmente quando a empresa está numa situação difícil, ela liga para o Lázaro. Eu costumo falar que eles podiam ligar um pouquinho antes. Geralmente eles ligam quando está muito ruim, entendeu? Mas ligar um pouquinho antes. E aí a gente vai lá junto, é óbvio, não é o Lázaro sozinho, é um time, né? Eu tenho um time de advogados trabalhando do lado, eu tenho um time... eu participo de 2 grandes empresas de consultoria. E aí a gente faz esse turnaround, que a gente chama. A gente faz essa melhora, que é do ruim para o bom e às vezes do bom para o ótimo. Sem dúvida. Não, eu tenho certeza que às vezes... é uma forma modesta de você colocar a coisa. A gente sabe dos efeitos maravilhosos que você tem conseguido durante a tua carreira. Agora, esse tipo de intervenção que você faz, a gente acaba ficando sabendo dos resultados nas grandes empresas em que você interviu.
né? Agora, e naquelas outras não tão grandes, empresas mais familiares, eu não posso nem falar em empresa familiar, depois que você foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, que é a empresa mais familiar que essa eu nunca vi. Né? Mas aquelas empresas menores, mais modestas, e que estão lá desde o bisavô que chegou ao Brasil nadando e até hoje na 7ª geração e tal, e elas não são grandes, né? Mas elas estão deficitárias e de repente você vira o jogo. Também nessas pequenas empresas é possível fazer isso? Gestão é gestão independente do tamanho da empresa. Ah, olha só. O que diferencia uma da outra é que uma às vezes deve milhares de reais, a outra deve milhões e a outra deve bilhões. Aham. Eu sou conselheiro hoje de uma empresa que eu tenho um prazer enorme, que pelo contrário, é uma empresa que tem muito sucesso, que é a Rede de Farmácia São João, tem faturamento aí de 7 bilhões, é o 4º maior varejista do Brasil. Eu sou um conselheiro lá e é uma empresa de família. Em compensação, sou conselheiro também de uma outra família, né? A Flávia está aí, da família Graton, que nada mais é do que o pai teve a infelicidade de ser falecido, deixou a esposa com 2 filhas e eu ajudo a fazer gestão do dinheiro deles. Sim. Fazer gestão das empresas, porque as pessoas precisam de alguém que é especialista em cuidar do dinheiro, fazer as coisas darem certo. A herança que elas têm é a empresa paterna. É a empresa paterna que sobrou. Exato. Mas a empresa, vou te dar um outro exemplo que eu posso falar, tem uma empresa de médio porte para pequena hoje no Brasil, que é a Copelli, Sim. E eu sou o mentor da dona, da Mônica. Ela e o Alexandre, o casal, e eu sou o mentor deles para fazer as empresas darem certo. Então, tem empresa de todo tamanho. Óticas Marília. Óticas Marília é uma empresa média, tem 15 óticas. Sou mentor do Paulo. O Paulo é o dono, sozinho, criou do zero, era um balconista de rede de tecido. Olha, só balconista. Balconista, tem umas 30 óticas e ele me contrata como? Eu sou um mentor dele para ajudar ele. Ele fala assim, proteja de mim mesmo. Proteja a empresa de mim. Eu sou o dono, mas proteja de mim mesmo. Não me deixa fazer besteira, claro. Porque eu vim do zero e eu construí isso tudo, mas eu não quero perder esse negócio. Sem dúvida. E no Brasil, às vezes você sofre efeito colateral sem ter culpa nenhuma. O empresário, vou dar um exemplo agora. Décio, vamos supor que você fosse dono de uma empresa de e-commerce. De? E-commerce. Vender pela internet. E-commerce, claro. E-commerce, vender pela internet. Claro. E de 3 anos para cá criaram um novo imposto, chamado de FAO. E o governo falou assim, tá bom, criou um novo imposto, vamos pagar daqui para frente. Não, mas dos últimos 3 anos você tem que pagar também. Ele falou, mas peraí, eu nem sabia que existia. E agora eu vou ter que pagar. E é um impacto de 10% na venda do negócio. Claro. E existe gente que se pagar para trás, fecha. Sem dúvida. Porque o cara não estava preparado para aquilo. Claro. Então essas coisas surgem. O Brasil tem mais de 300 tipos de impostos diferentes, entre municipais, estaduais, federais, o imposto de indústria, da venda, imposto sobre a receita, sobre o ganho. E isso é uma sopa de letrinhas. Claro. É um complicômetro. Eu conheço empresa que eu peguei uma empresa que dava prejuízo, fiz ela dar lucro, depois que ela estava lucro, ela foi vendida. O novo dono falou, eu trabalhar no Brasil de jeito nenhum, vou fechar esse troço. Óbvio. Quer trabalhar nesse lugar? Não, tá não vou. Aí eu já tinha saído de lá, ele foi lá e fechou a empresa no Brasil simplesmente porque ele não entende o nosso jogo tributário. Isso aqui não é para amador. Aliás, ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém. Tem gente que fala assim, Lázaro, você entende tudo tributário brasileiro? Eu falei, não, sou um eterno aprendiz há 34 anos. Entendeu? Eterno aprendiz. Porque muda tudo todo mundo. Nós estamos agora passando por uma nova reforma tributária. Exato. Empresários vão precisar entender isso, precisar de proteção para não sofrer. Porque o imposto foi feito para ser pago. Só que às vezes o cara deixa de pagar não é porque ele é ladrão, é porque ele não conhece. Ele erra pela ignorância. Sem dúvida. E é muita gente, hein? Sim. Mas, Lázaro, tem um VT aqui que eu queria que a gente assistisse junto. Põe no ar. Para mim, é grato sempre, conformado nunca. A vida é um período de tempo entre nascimento e morte. E o que vale pra gente é o que a gente faz nesse período entre nascimento e morte. O resto é filosofia. Às vezes pergunto para vocês, o que é a vida? A vida não é nada mais do que você nasce, vive e morre. O que diferencia as pessoas? Aquilo que você faz nesse período entre nascimento e morte. Então, para mim, meu irmão, ou é quente ou é frio, ou é intenso ou é nada. Se for para sair da cama, para fazer mais ou menos, eu não saio da cama. Então, em tudo na vida. Então, minha vida eu durmo 6 horas por noite, as outras 18 horas, meu irmão, eu faço bem feito às 18 horas tudo que eu tenho que fazer na vida. Seja para eu ter minha qualidade de vida, seja para eu ter minhas relações pessoais com a minha família, seja para os meus negócios, seja para qualquer coisa. Eu falo que eu sou um intraempreendedor porque eu costumo entrar em algumas empresas como presidente, vou lá, faço o que tem que ser feito,
depois eu parto para outra. Eu tenho os meus negócios pessoais na pessoa física, acabei de comprar uma rede de clínica odontológica. Então, assim, grato sempre. Até por um minuto que está aqui, né? Tudo bem mais precioso que a gente tem no nosso tempo. Até por estar aqui grato sempre, conformado nunca. E tem que ter esse mindset para trabalhar comigo, para viver comigo. É isso aí, cara. Grato sempre, conformado nunca. São escolhas. Que coisa, né? São escolhas, a gente tem que fazer escolhas na vida. Ou seja, e com essa ebulição, né, de emendas à Constituição e criação de novos tributos e agora a reforma tributária, que só deu o primeiro passo aprovado até agora, tem mais quantos? Uns Mais 30? um monte, é isso aí. Infinitos, né? Eu fico pensando que ou você vai realmente precisar se desdobrar e trabalhar 50 horas por dia, ou o que vai acontecer, cara? Eu acho que a mola mestra do social no planeta é o empreendedorismo. Tá. Porque aonde você monta uma empresa, você cria um ciclo positivo e virtuoso, você gera desenvolvimento humano, você gera riqueza, você gera desenvolvimento pessoal, e esse dinheiro que você produz ali dentro, através dos salários, ele vai para o mercado, ele gera consumo, aí ele desenvolve a sociedade, a empresa ganha dinheiro, ela contrata mais gente, então você empregando mais gente, você sustenta mais famílias. Não existe outra forma de desenvolver uma sociedade a não ser através da criação de emprego, através do desenvolvimento humano e social. E aí é da divisão de riqueza. Querendo ou não, quando você paga o salário, a gente tem um hábito de falar assim, porque o patrão, ele é explorador. Meu amigo, se tu não trabalhar, tu não come. Ah, claro. E você tem o direito de aceitar aquilo ou não. Você tem que escolher o cara certo para você trabalhar. Sim. Mas ninguém vive sem trabalho, Décio. Não. Não existe uma sociedade no planeta que não viva através da geração de emprego e através de montar uma empresa. Sem dúvida. Não existe. O resto é assistencialismo. Aonde a gente tem que fazer assistencialismo? O governo tem que ajudar quem está abaixo da linha de pobreza. Sem dúvida. O idoso que está ali, que não tem mais força de trabalho, a criança que precisa estudar, a pessoa que está sem força para comer porque passou uma dificuldade muito grande, essas pessoas precisam de assistencialismo. Agora, todos nós aqui, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, dos 210 milhões de habitantes do Brasil, ele precisa de desenvolvimento pessoal, humano, intelectual e força de trabalho. Sem dúvida. Você precisa desenvolver o ser humano, é só assim que a gente cresce, né? Agora, tem uma coisa que eu fico pensando, eu nunca experimentei esse lado desse cara que eu vou te dizer. Eu conheci o Silvio Santos em 67 como repórter. Naquela época ele não tinha vamos dizer assim, tanto distanciamento, tanta má vontade com o pessoal de imprensa. E eu, como jornalista, como repórter, fiz a primeira matéria com ele, que era uma matéria absolutamente só sobre o mundo artístico. A segunda também. Na terceira, eu fiz uma matéria de 5 ou 6 páginas para uma revista que na época chamava A Crítica, e nós falamos só sobre o lado empresarial. E ele me deu assim um material para, sei lá, um jornal inteiro, contando sobre tudo que ele geria naquela época, que tinha construtora, tinha tudo, né? Eram, sei lá, 50 empresas, eu não lembro exatamente o número. Isso em 68, ou coisa parecida. E aí, 2 anos depois, ele me convidou para trabalhar com ele na televisão, no programa da Globo, né? E eu fui para lá. Eu continuei na Rádio Bandeirantes, onde eu também fazia radiojornalismo, e fui trabalhar aos domingos com o Silvio Santos na Globo. E aprendi desde aí que o Silvio Santos é um cara que ele te diz mais ou menos as coisas como ele quer, ele respeita o teu ponto de vista, contanto que saia exatamente como ele quer, né? E aí ele acaba dando palpite em tudo, né? Ele diz assim, não, mas olha, o jeito que você amarrou o teu sapato, não é, pô, a câmera não vai pegar o meu sapato, sim, mas eu estou vendo, então acabou. E eu acabo amarrando o sapato do jeito que ele falou, porque, pô, mano, como é que é você trabalhar como vice-presidente, como presidente, como, enfim, né?
para uma pessoa que é assim. Ele é assim apenas e tão somente na enorme paixão que ele tem pela televisão e pelo rádio, ou ele é assim também com as empresas? Vamos lá. O Silvio é um cara, ele falou, não sei se é fato isso, né, porque eu não vi o número, mas ele falou comigo que abriu umas 150 empresas na vida. Não, eu imagino que Ele sim. falou que deve estar aberta na história da vida dele umas 150. Eu E imagino que algumas sim. deram certo, outras deram errado, como Sim, todo mundo na claro, vida. claro. Só que existe uma coisa que é assim, tudo que dá errado na nossa mão aqui, dá certo com ele. Ah, Tem um negócio que, tem que isso. não dá para explicar. Que não dá para explicar. O cara olha aqui e fala, rapaz, essa água é azul, de repente ela fica azul. Existe alguma coisa incrível que não dá para explicar, é fato. Quando eu fui trabalhar com o Silvio, eu tinha 38 anos de idade, cara. Eu fui assumir a presidência da Jequiti, a presidência da Hidrogênio. Eu morava na Argentina. Recebi um telefonema em cima da minha mesa de um headhunter, que é aqueles caras que caçam talento para as empresas. Claro. Eu morava em Buenos Aires, em Belgrano, estava no meu escritório, telefone toca, eu era um jovem acabando de explodir, né? Aí fui fazer uma entrevista com todo mundo, com o Sandoval e tal. No final, fui fazer uma entrevista na casa dele. Quando eu pisei na casa dele, lá no Morumbi, né, mas já tinham me falado que era o Silvio Santos, perguntando se eu queria, e ele, fui fazer entrevista na casa dele, falou, garoto, me disseram que você é muito bom, me disseram que tudo que você toca vira ouro. Eu falei, você, tu toca vira ouro, não eu. Tenho 30 anos de idade, falei, se eu fosse bom assim, era eu que estava te contratando, não você me contratando. Pô, Tem um revés aí. É óbvio. Tem um revés aí, você que é bom e tal. A minha entrevista, eu falei 5 minutos, ele falou 40. Caramba. Eu não falei, só ele falou. E a gente teve uma boa relação. O Silvio me deixava fazer bastante coisa. Vou dar um exemplo. A ideia de ter perfumes das celebridades na Jequiti foi minha, não foi dele. A princípio, quando eu falei com ele, ele falou, não quero, tal. Aí eu falei, Silvio, você me deu uma missão. Você falou, ó, transforma essas duas empresas, da época era a Hidrogênio, que nós vendemos para a Hipermarca, e a Jequiti, numa empresa grande. Se for para ficar pequena, você fecha esse negócio, eu te dou um dinheiro. Se der certo, tu fica rico. Se der errado, eu te dou um dinheiro. Na época, com 38 anos de idade, falei, se der errado, eu recebo o dinheiro, se der certo, eu fico rico. Vou sair da onde eu estava trabalhando, vou mudar da Argentina de volta para o Brasil, porque eu tinha 2 anos que eu estava morando na Argentina, vou voltar para o Brasil e vou trabalhar com o cara, que a proposta dele era essa. Eu falei, ó, você me fez essa proposta. Então, não dá para copiar a Natura, que Natura, a marca é tão forte que é impossível você copiar. Claro. Não dá para ter preço para competir com a Avon, nós vamos ter que criar uma empresa diferente. No Brasil, na época, em 2008, não tinha perfume de celebridade. Sim. Aí nós começamos com esse negócio e foi uma explosão muito grande. Mas o Silvio, ele me convencia às vezes, porque eu tinha o papel de discordar dele. Cara, você como vice-presidente do grupo, eu estou cuidando do dinheiro da família, estou cuidando do dinheiro do cara. Eu tenho que discordar. Se for para obedecer a ordem, Sim. ele bota o office boy e paga para o office boy o salário de futebol. Para ele pagar a grana que ele me pagava para ser vice-presidente de um grupo de bilhões e que tinham 39 empresas, que depois passou para 29 empresas, para ele pagar o que ele pagava, ele queria ouvir não. Claro. E às vezes eu falava com ele, não. Ele falava, mas você tem que fazer. Eu falava, não, eu não vou fazer. Aí ele falava, o dinheiro é de quem? Eu falava, seu. Ele falou, então vai, se perder, perco eu. Eu falava, eu tô aqui para proteger seu dinheiro. Mas ele dava aquela carteirada, o dinheiro é de quem? Eu falei, seu, senhor, mas você não deve fazer isso. Pode fazer. E às vezes, poucas vezes ele errou. Às vezes eu falava, não, você não tem que fazer que vai dar errado. Você não tem que fazer que vai dar errado. Eu falava, o dinheiro é meu, faz aí que eu tô falando. Se eu perder o dinheiro, então anota aí na ata. Se você perder, o problema é seu, foi você que mandou. Eu não quero fazer isso. E o negócio dava certo. E dava certo. Aí ele passava perto de mim depois, e aí? Rapaz, estou te pagando muito, viu? Achei que te ganhar menos, porque eu falei que ia dar certo, você falou que ia dar errado e deu certo. É por quê? Porque as coisas dão certo na mão dele. Se fosse nós dois fazendo aquilo, dava errado. Estava errado. É inexplicável. Tem gente que parece ter um dom divino lá em cima. Sim, claro. E é um cara extremamente generoso. Muito. Ele divide literalmente o que ele ganha. Sim. E aí, cara, tem uma história muito engraçada. Uma vez, eu tive de fazer uma escolha. Eu tinha um dinheiro só, e eu tinha que pagar ou o banco, ou tinha que pagar lá o SBT para fazer o negócio das caravanistas lá. E a decisão certa do executivo é o seguinte, se eu não pagar o banco me corta o crédito, como é que eu faço para pagar depois? Eu falei, vou atrasar 5 dias o negócio aqui da caravanista, vou pagar o banco. E aí, numa reunião na casa dele, fazia reunião toda sexta-feira no Morumbi, na casa dele. Sexta-noite, tá? Uhum. Toda sexta-noite eu na casa dele. Domingo, sábado, para ele não tem dia. Ah, sim, isso Não, eu sei. tem dia. E aí eu cheguei perto dele e falou, como é que tá aí? Eu falei, rapaz, deu um probleminha no caixa aí, eu paguei o banco aqui, atrasei um pouquinho as caravanas. Pra quê? Você é maluco? Me xingou todo. Falou comigo, você deixou de pagar as pessoas para pagar banco? O banco você não tem que pagar ninguém não. Eu falei, Silvio, mas se o banco me cortar o crédito... Acabou. Acabou. Não interessa. Quanto que ficou atrasado lá? Eu falei, tem 5 dias só. Ele falou, me dá aí que eu vou pagar agora. Pagou do bolso.
vendo como é generoso? Claro que Eu falei assim, pô, 5 dias eu pago daqui 5 dias. Porque é uma decisão executiva, gente. Tem uma hora que você só tem um valor. Sim. Você tem que escolher a melhor escolha para você sobreviver. claro. Se você não paga determinado banco, o banco te corta o crédito, fecha. É. Então, em determinado momento, você fica ali entre a cruz e a espada, você tem que fazer uma escolha. Aí ele foi lá e pagou, tudo bem, eu não tinha o dinheiro do bolso para pagar do meu bolso, né? Aí ele foi lá e pagou do bolso. Então, você vê a generosidade, né? Então, isso é muito legal. Não é esse cara que você falou. Realmente, você tem o dom, ele tem o dom, né, de você chegar com a sua ideia e você sair com a dele. Quando ele não consegue te convencer, ele usava essa palavra. Toda vez que ele tentava me convencer, eu falava não. Não. Não, ele falava, dinheiro é meu. Dinheiro, meu. Quer ver uma outra coisa? Eu fiquei lá 7 anos. Nesses 7 anos ele tentou voltar com o carnê do baú. E eu não queria. Eu sou. E eu batia, eu falava, não vou voltar. Enquanto eu estiver aqui, eu não volto. Aí ele, mas como não? Eu falei, quem vai assinar é eu? Eu que assino, não é você? Não vou voltar. Eu saí de lá, 6 meses depois ele voltou. Ele entrou. Esperou só eu sair. Pedi demissão, fui embora. 6 meses depois ele voltou com o baú. Porque enquanto eu estava lá, eu falava, você quer arruma outro cara para fazer. Eu não vou fazer baú de felicidade. Entendeu? Eu não vou fazer. E ele voltou com o baú. Entendeu? Incrível. E tá ótimo lá, tá dando sucesso, Sim, tá indo, tudo feliz, né? tá indo tudo bem. É. Ou seja, eu errei de novo. Entendeu? Não foi você que errou de novo. É. Ele que acertou. É isso, cara, é isso. Não, porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Isso Total. eu aprendi durante todos esses, sei lá, 60 anos, ou 50 anos que eu conheço o Silvio. Isso eu aprendi. Não é você que erra muitas vezes por ter um raciocínio lógico. Exatamente. É ele que acerta diante de uma situação absolutamente ilógica. Total. Mas acontece. Mas então, quer dizer, não houve erro seu, houve o acerto dele, como na maioria das vezes acontece. Mas vou contar uma outra coisa, que é muito importante falar que as pessoas, quando vêm aí, o banco do Silvio quebrou, tá? Eu estava lá. Sim. Nessa época, eu participei da negociação da venda do banco. Sim. Quando o banco explodiu, eu era vice-presidente, Silvio chegou para mim e falou, Lázaro, o que nós vamos fazer agora? O banco deu problema, vai ser fechado e tal. Eu falei, Silvio, nós temos 4,3 bi para pagar. A gente tem o fundo garantidor que vai garantir, vamos ver o que a gente pode fazer, que eu preciso salvar, para a gente tentar salvar alguma coisa. Aí ele falou assim, eu vou dar meus bens como garantia. Eu falei com ele, não, eu falei, você não vai fazer isso. Somente Visconde de Mauá e Silvio Santos deu os bens para garantir o patrimônio de correntista de banco. O resto deixou quebrar. Todos, Banco Nacional, Bameirinho, todos quebraram. Esse cara foi lá e deu o patrimônio dele, que era muito maior do que a própria dívida de 4,3 bi. E eu virei para ele e falei com ele assim, olha, como conselheiro, você não deve fazer isso. O seu patrimônio é muito maior do que essa dívida. Sabe o que ele falou? Ninguém vai passar dificuldade por um erro meu de ter colocado incompetente lá. Nenhuma família vai ficar desempregada porque eu não soube trabalhar nesse negócio, eu vou dar meu patrimônio. E aí eles deram o patrimônio como garantia. Aonde tem essa hombridade no Brasil, em 500 anos de história, quem garantiu o correntista, dono de banco, foi Silvio Santos e Visconde de Mauá. Então, mas o diretor do programa, Ocimar, está me dizendo para a gente chamar um VT, mas antes de chamar o VT, eu só queria dizer o seguinte para você. Mais uma vez, uma outra emenda dentro do teu raciocínio. Ele faz isso porque ele realmente tem uma obrigação moral dentro dele com as pessoas que trabalham com ele. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Ele se sente, né? A empatia dele é muito maior do que a de qualquer outro patrão. Ele sabe como é que você deve estar se virando com aquilo. Né? Agora, uma coisa também é verdade. Ele também sabe que na hora em que tudo estivesse sendo dado como perdido, há uma força qualquer, eu não estou falando, pelo amor de Deus, em espiritualismo, ou talvez esteja, mas não sei, não é de propósito. Ele sempre conta com isso. Ele sempre conta com o próximo acerto dele, que pode salvar tudo, e que vem da onde? Sei lá, vem do nada. De repente, aparece alguma coisa e acaba colocando as coisas no lugar. Então, ele arrisca até a última ficha. Né? 100%. Não em favor dele mesmo, mas em favor da comunidade que o cerca.
Faz sentido isso que eu estou falando ou é pura baboseira? 100%. Isso não aprende na escola. Exatamente. Isso não aprende na não, escola. Ninguém, pomba. De sã consciência, ninguém vai fazer isso. Talento e paixão não aprende na escola. Não, é claro. Esse tipo de inspiração não sorte, aprende né? na escola. Essa sacada, isso não aprende na escola. Não dá. Mas, gente, vamos pro VT, então. Ou você bota foco, ou você realiza com primazia, ou você faz bem feito ou você não faz. Todas as áreas da vida. Tem um grande empresário que eu sou fã dele, admiro pra caramba, que uma vez ele falou o seguinte: se a pessoa não cuidar dela mesma, ela não vai cuidar dos meus negócios. Porque se você não cuida da sua saúde, que é seu principal patrimônio, você não vai cuidar das minhas empresas. E Lázaro, pode parecer preconceito, pode ser o que for. Se eu olhar para o indivíduo e sentir que ele é um cara relapso com a vida dele, como que eu dou oportunidade para ele cuidar da minha empresa que fatura dezenas de bilhões? Que coisa, né? Não existe, gente. Hoje, ou tu é mais ou menos em tudo, ou tu é dedicado em tudo. Sim. Ah, não, mas é que eu sou muito bom no trabalho, mas o resto eu chuto balde. Eu sou péssimo pai, eu sou péssimo marido. Não vai dar Eu certo. sou péssimo tudo, mas eu sou um bom trabalhador. Mentira, cara, tu é ruim em tudo. Me desculpa, dedicação é uma só. Todo mundo tem 24 horas do dia para fazer as coisas. Claro. Tem gente que fala que não tem tempo. Caraca, eu faço um montão de coisa e dá. Eu durmo 6. Se o cara dorme 6 horas por dia, tem 18 horas. Um pouquinho mais preguiçoso, dorme 8, tem 16. Mais preguiçoso ainda, dorme 10, tem 14. E aí ele fala: como é que o fulano consegue e eu não consigo? Falta de saber gerir sua vida. Sem dúvida. Antes de você gerir qualquer coisa, você tem que gerir sua vida. Se você não consegue gerir sua... Porque o que vem de fora é forte, hein? O caos é bravo. Sem dúvida. As pessoas não sabem 1/3 dos problemas que eu passo. Até porque eu não choro. Eu dou um jeito de fazer alguma coisa com a lágrima, mas eu não fico lamentando. Mas problema tem, todo mundo tem dessa. Claro. E quanto maior você for, profissionalmente, maior vai ser seus problemas. Maiores vão ser sua dor de cabeça. Mais chance tu tem de infartar. E há um outro fator aí também que, dentro daquele universo das pequenas empresas que a gente falou há pouco, ou das médias empresas, quanto mais você, isso na minha opinião, eu gostaria até de saber se eu estou certo ou se é cisma minha. Quanto mais você quiser minorar um pouquinho a tua aflição e dividir isso com pessoas mais próximas de você, que tenham outras empresas do tamanho da sua e tal, papá, pior vai ser. Pior vai ser, você vai ter maiores problemas para se levantar. A não ser que você tenha confiança absoluta, cega, total, tenha motivos para ter essa confiança com outras pessoas. Caso contrário, elas vão te atacar em bando, até não sobrar nada. Meu amigo, expor feridas só atrai moscas. Exatamente. Eu vejo na rede social as pessoas contando tristeza, porque eu tô doente. Você acha que alguém tem pena de você? Exato. Você me desculpa, quem está do outro lado da tela te vendo na rede social, tá ali para te criticar e torcer pelo seu fracasso. Tem gente, amigo, não é só aquele que toma cerveja com você. Primeiro, é aquele que não tem inveja do seu sucesso. Claro. Quando você está no máximo, ele realmente dá um abraço de verdade, porque a maioria te dá um abraço de inveja. E segundo, na hora que você está lá lamentando, ele está por trás, ele olha, ai, tadinho. Mas o ser humano adora falar coitado para alguém. Sim. Tadinho dele, adora. Quase que tem um prazer intrínseco nisso. E isso, você sabe mais do que eu. Eu tô com 54, então assim... Eu tenho bem mais. Então, mas a vida ensina isso pra gente. A vida ensina. E é verdade, ó. E isso é outra coisa que é importante saber. 70% dos empregos do Brasil vem dos pequenos e médios. Vem das empresas pequenininhas. 70%? Vem do cara que monta uma lojinha, do cara que monta uma sorveteria, do cara que tem ali 4, 5 carrinhos de cachorro-quente. São esses caras que mudam o Brasil. Entendeu? Por isso que eu sou fã do negócio de você empreender e de ajudar empreendedores. Agora, eu nem sei como é que a gente está de horário, eu estou completamente imerso nisso. Bom, então ainda dá tempo de eu fazer a pergunta que eu queria fazer. Principalmente durante nem tanto, mas após a pandemia, depois daquela catástrofe, daquela hecatombe que todos nós passamos, inclusive psicologicamente. Total. Né? Todos nós saímos com cicatrizes que tão cedo não perderemos. Né? E eu já sou de opinião que talvez as próximas gerações consigam superar isso. Nós não vamos superar.
né? Todo mundo resolveu, após perder os seus trabalhos, os seus empregos fixos, montar um centro de empreendedorismo e tal, ou sendo como é que se diz? O cara que montou lá como disse você, um carrinho de cachorro-quente, ou um negocinho qualquer, ele, depois mais o amigo e depois o outro e tal, papapá. Então está muito pulverizada essa coisa do mercado de trabalho, né? Mesmo assim, você vê a possibilidade disso tudo criar uma aglutinação possível de salvar não é o caso, mas de desenvolver a nossa economia. Total. Odécio, Porque realmente, é muito salpicado, velho. mas é daí que vem o PIB brasileiro. Daí que vem... Hoje, do cachorro-quente que a base do PIB brasileiro, ela está ali no agronegócio. Mas o nosso IPCA, que é aí a cesta do consumidor, o ganho vem dos pequenos. Tá? O Brasil ainda é um país agrário e vai ser por mais 100 anos. Sim. Não adianta, tudo que está nessa mesa aqui vem do agro. Tudo Claro. aqui, tudo. Não adianta a gente falar, não, mas vamos investir em tecnologia. A tecnologia está anos mil luz atrás do agronegócio. Mas vamos lá. Realmente, a pandemia foi uma catástrofe nunca vista. Não. Nas últimas 5 gerações, ninguém passou por aquilo. Sim. Provavelmente, nas próximas 4, talvez não passe, a gente não sabe. Deus Tomara queira. que não, né? Deus queira. Deus queira que não. Mas existe uma coisa que é assim, as pessoas, elas só produzem mais. O ser humano, quando ele está pressionado, a pressão é uma coisa natural da vida. Eu fico pasmo quando eu vejo na internet alguém falando assim, ai, não me pressione. Cara, você nasce pressionado. Tu tá na barriga da mãe quentinho, você não precisa comer, você recebe pelo cordão umbilical. Tu nasceu, o cara te corta o cordão umbilical que é parte do seu corpo, então tapa na bunda, tu chora. Que sacana. Pressão, aí tu começa a pegar gripe. Aí tá lá a pressão no mundo contra você, para você desenvolver anticorpos. Tu vai pra escola, arruma uma namorada, a namorada te chifra, tu vira corno. Pressão! Cara, o cara faz 18 anos, tem que passar no vestibular. Pressão para estudar, tem que formar na faculdade. Pressão, o cara casa, vai ter que sustentar a família, tem filho. Pressão. E tem uns caras na internet, um bando de alienado. Ah, não me pressione, o mundo. Isso não existe. Então, o que a pandemia fez? Pressionou o indivíduo. O indivíduo desempregado, precisa sustentar da família, montou o negócio dele. E esse cara vai produzir. Porque a lei natural da vida, você nasceu pressionado. Darwinismo é o quê? Quem vive é o que melhor se adapta. Não, é evolução. Você, evolução. Você tem que evoluir. Cara, eu só sou o que sou hoje pelas mazelas que eu sofri do passado. Não, claro. Então, aí você vê a geração, às vezes, nova, eu não estou falando nada contra a geração nova aí, que é assim, eu conheço muito jovem preparado, achar que veio a vida a passeio. Você me desculpa, irmão. Isso aqui não é passeio. Você nasce, vive e morre. E o que importante é o que você faz aqui dentro. Não, sem dúvida. Essa pandemia serviu para mostrar para as pessoas que você pode, que você tendo coragem e você usando bem as suas 24 horas dentro do período de nascimento e morte, como eu falei isso para o padre uma vez, ele falou que é entre o berçário e a cova. Eu acho que você usando bem esse período, cara, você tem como diferenciar, as pessoas são diferentes, mas às vezes você precisa de um toquinho. É uma pressãozinha. É o tapa na bunda quando você nasce. Tapa na bunda que você nasce, você chorar. E detalhe, o cara nasceu, aí ele tá com fome, o que ele faz? Chora. Chora. Quem é mãe que tá assistindo a gente sabe que pressão maior, o menino chorando a noite inteira querendo comer, você não dorme, a mãe não dorme. Ele tá fazendo o quê? Tá pressionando para comer. Claro. E ele não sabe falar. Não, sem dúvida. E aí, você acha que hoje dá para viver de boa? Esquece. Nunca teve, nunca. Na pré-história, tu tinha que matar o dinossauro para comer. Exatamente. Hoje, tu tem que levantar e trabalhar. Ficou mais fácil. Antigamente tinha caçar. Hoje não, tu levanta, trabalha, vai lá e compra. Mais fácil. Não tá mais difícil. Tá mais fácil. Meu Deus do céu. Ali na tela a gente já está vendo aí os contatos, o contato do Lázaro, né? Já está ali direitinho. Então, tem rede social aí, ô diretor? Então, vamos colocar o Instagram dele aí. Olha aí. Bacana. Rede social que, se usada como deveria ser usada sempre, é maravilhosa. Olha, você com os teus filhos, né? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Eu já casei 3 vezes. Tudo na vida é treinamento. Ah, é? É. Treinando. Você casa, deu errado, hoje eu casei
forever. Você conhece minha mulher, Patrícia Salvador? Não, quase né? nada. Quase nada, né? Patrícia Salvador, quase nada. 20 anos no mesmo lugar trabalhando junto, né? Então, eu brinco com ela, falo com ela que os meus casamentos anteriores serviram para preparar o meu amor para ela. Olha! Tudo na vida é treinamento, irmão. Não, eu vou te contar também, né? Tem formas para treinar. Tu treina com intensidade, é quando tu fica casado 20 anos. Intensidade, 30 anos. E com a diversidade, como eu casei várias vezes. Mas é treinamento. Olha, eu tô casado há 28, então eu tenho um Intensidade. treinamento legal. Tem intensidade. Eu já... Intensidade, né? isso aí. Tô pegando já uma pós. Eu já tô Exatamente. pegando com essa daí, né? Mas então, olha, é realmente incrível essa coisa de você exemplificar todo mundo da economia, todo mundo empresarial e colocar tudo isso, enfim, no tempo de vida de uma pessoa desde o nascimento. Né? E eu concordo plenamente com você. Essa coisa de eu só funciono, aliás, eu não funciono bem quando estou sendo pressionado, pode até ser uma verdade absoluta para o cara que, sei lá, ele é autor de romance, ele é um artista plástico, ele tem que fazer um quadro e tal, e o dono da exposição fica enchendo o saco no ouvido dele e tal, né, telefonando toda hora. Mas também não funciona, porque ou você sofre essa pressão e produz, ou você não produz. É que as pessoas confundem pressão com tensão. Tensão Exatamente. é ruim. Não, claro. Isso que você falou, eu não sei funcionar pressionado. Você não está pressionado, você está tensionado. Tensionando. Pressão é um caos natural da vida. Tensão é falta de respeito. Não, e te paralisa. Te paralisa. Te paralisa. Pô, eu tensionado, eu também não funciono. Não, todo mundo. Você fica com medo, filho da mãe, né, para não isso. dizer outra coisa. É que as pessoas confundem as duas coisas. É. A pressão é um estado natural da vida. Agora, a tensão não. É. Aí entra a falta de respeito, a falta da humanidade, uma série de outras coisas. Claro, claro. Né? E é isso. Lázaro, querido, maravilha ter você aqui, maravilha você se expressar dessa forma, tão próxima do nosso telespectador. E eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito, mas muito, muito, muito sobre a vida toda, sobre o nosso desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, com você hoje aqui. Obrigado. Sempre que você quiser, e por favor, queira, né? Você conhece o caminho, venha sempre, porque vai ser uma maravilha, um presente para todos nós. Eu que agradeço, é um prazer enorme dividir conhecimento. Porque quem divide conhecimento nunca cai na imensidão da estupidez dessa. Isso você faz a vida inteira, né? Quem comunica é isso. Comunicação é conhecimento. Então, obrigado. Eu que agradeço, sempre que convidar, estou aqui. Poxa vida, maravilha, muito obrigado. E, gente, amanhã, se Deus quiser, tem mais. Tchau.